Olá a todos, aqui é o Bruno Lessa do Portal VGV e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Nelson, que é vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, a maior autoridade em habitação e financiamento imobiliário do país. Nelson, muito obrigado pela gentileza. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Como que a Caixa Econômica Federal está enxergando o cenário para crédito imobiliário, para financiamento habitacional em 2018? O cenário é o melhor possível. Nós temos aí os fundamentos da economia brasileira todos melhorando, a redução da taxa básica de juros, nós temos o emprego melhorando. Então, eu vejo como um momento oportuno, temos recursos suficientes, temos funds, como por exemplo o próprio FGTS, que eu diria que é o principal fund hoje do mercado imobiliário, e temos algumas novidades. Nós acreditamos que com a redução das taxas de juros da economia brasileira, nós vamos poder lançar a letra imobiliária garantida. E com a letra imobiliária garantida, nós teremos um novo mercado. Falando um pouquinho sobre taxa de juros, a gente está vendo que a Selic, a taxa básica de juros da economia, ela tem caído constantemente e chegando no menor patamar da história. Só que a gente ainda não conseguiu enxergar essa taxa no balcão, para o consumidor final. Quando você acredita que essa taxa vai chegar para o consumidor, uma taxa mais baixa? Olha, como na definição da precificação, tem muitas variáveis. Nós temos aí variável como, por exemplo, o índice de inadimplência, nós temos aí a capacidade de pagamento e nós temos também a própria taxa básica de juros. Eu acredito, e é um estudo que nós estamos fazendo na Caixa, que no segundo semestre nós já teremos o efeito dessa redução da taxa básica de juros da economia brasileira. Então, nós temos outros indicadores bons que também tendem a fazer com que a demanda pelo imóvel aumente. Então, nós temos fund, nós temos a demanda, que nunca faltou, e nós temos grandes lançamentos no mercado imobiliário, agora já começando no primeiro semestre de 2018. Nelson, falando um pouquinho de demanda, a gente sabe que o Brasil ele tem um déficit habitacional muito alto, especialmente nas camadas mais populares. O programa Minha Casa Minha Vida, ele continua como uma das prioridades da Caixa para esse ano? Como que a Caixa Econômica Federal enxerga o programa e o futuro do programa Minha Casa Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida é um programa começou em 2009 e hoje é o maior programa de habitacional da América Latina. Ele não só continua, como ele vai ser injetado mais recursos para que ele possa se fortalecer. É um programa de Estado, hoje é um programa de Estado. Não tem governo hoje que vai retroceder com relação a esse programa. A Caixa Econômica é o principal agente financeiro desse programa, onde praticamente 90% de tudo que é feito é pela Caixa Econômica Federal. Então nós temos recursos suficientes para 2018, tem uma meta física de 650 mil unidades para 2018, lembrando que em 2017 não chegamos foram 453 mil, então só aí nós já começamos bem, com um orçamento bem maior do que o de 2017. Então o Minha Casa Minha Vida continuará sendo o principal programa de habitação do país e eu diria até da América Latina. Lembrando que Minha Casa Minha Vida é para famílias com renda bruta mensal até R$7 mil. Nós temos também a habitação de mercado. Nós temos aí a própria poupança, que é o principal fundo para a habitação de mercado, com melhoria depois de 2 anos, onde houve uma captação líquida negativa de R$100 bilhões. Nós já tivemos em 2017 recuperação e em 2018 nós acreditamos que essa viés de crescimento nós vamos continuar com isso. Então nós vamos ter habitação popular, ou a Minha Casa Minha Vida, fazendo mais do que os anos anteriores, e vamos ter habitação de mercado com fundo e também construindo mais. Então isso vai gerar emprego, vai gerar renda, o balanço das empresas vão melhorar e eu diria, nós vamos criar riqueza nesse ciclo econômico que nós começamos aí no final de 2017 e vamos implementar já em 2018. Sem dúvida é uma grande evolução, né, que a gente vê que o Brasil tem passado. Por outro lado, quando a gente compara com outras economias, até economias um pouco similares à economia do Brasil, a gente vê que a nossa relação crédito imobiliário-PIB ela ainda é muito baixa, perto do que poderia ser. Na sua opinião, a gente ainda tem espaço para poder crescer? O que falta para o mercado imobiliário brasileiro se desenvolver ainda mais, para o empresário produzir mais moradia, mais habitação e, consequentemente, a população conseguir ter acesso à moradia própria?
Olha, você tocou num dos assuntos talvez mais importantes do mercado imobiliário brasileiro. Nós temos muito espaço. Comparando, nós não temos 2 dígitos ainda a relação crédito-PIB brasileiro. Nós hoje estamos com 9,5%, que ao nosso lado, aqui na América do Sul, o Chile está com 22%. Não vamos nem comparar com o Canadá, que tem quase 70%. Mas o que é que precisa? Nós temos Minha Casa Minha Vida, que é o que mais faz hoje. O principal fundo é o FGTS, lógico que tem recurso do Orçamento Geral da União, mas nós precisamos criar novos mercados, novos fundos. O Letra Imobiliária Garantida é um fundo. Nós temos algo no Brasil também, que só tem no Brasil, que são aqueles direcionamentos dos recursos da poupança, que é chamado Mapa 4 do Banco Central. Com a Letra Imobiliária Garantida, nós criamos um novo mercado. Nós acreditamos que não vai ter direcionamento com relação à Letra Imobiliária Garantida, nós vamos criar um mercado imobiliário diferente. Então nós vamos ficar com um fundo de FGTS, que é o grande fundo da economia brasileira para esse mercado, SBPE, que é a poupança, a Letra Imobiliária Garantida e outros menores, como CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, securitização. Então nós acreditamos que o Brasil tem um grande espaço, mas é grande mesmo, para crescer nesse mercado. Os que ganharão com isto: primeiro, a economia; segundo, as empresas, que poderão fazer seus lançamentos; a população brasileira, que terá acesso ao sonho da casa própria de maneira mais fácil, com taxa de juros menores. Então nós acreditamos que todos ganharão. E, em última instância, gerará emprego e renda, que é o que o brasileiro mais precisa. Nelson, para poder finalizar, nós temos aqui no Portal VGV uma missão muito clara, que é levar conhecimento, levar informação, levar dados de mercado e empoderar todos que atuam no mercado imobiliário. E a gente sabe que nos últimos anos a coisa não foi fácil. O empresário do segmento imobiliário, ele passou por momentos muito difíceis, mas ele foi resiliente, ele honrou seus compromissos, ele cumpriu a sua missão, entregou empreendimentos, honrou contratos e conseguiu fazer o que precisava ser feito. Que mensagem que você deixa para esse empresário que passou por toda essa dificuldade e agora está começando a enxergar uma luz no fim do túnel? Eu diria o seguinte, que ele acredite no Brasil. Você falou bem, os empresários atuaram de maneira incisiva no momento de baixa da economia. E hoje, 2018, nós estamos com viés de alta. Todos os fundamentos econômicos melhoraram e nós, com certeza, pode fazer os investimentos, pode fazer os seus lançamentos, e que nós teremos demandas e nós teremos recursos suficientes para que esses investimentos possam lograr êxito. E eu diria o seguinte: o Brasil crescendo com isto. O principal setor da economia brasileira é o da construção civil. Nelson, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Bruno. E para vocês que acompanham o Portal VGV, continuem com a gente, porque tem muita coisa boa por aí. Um abraço.